Aqui já colocado diante de Deus em oração, que o Senhor possa falar conosco, amém? Que o Senhor possa se revelar a nós cada vez mais, em nome de Jesus. Espírito do Santo de Deus, ministre aos nossos corações, porque o nosso desejo é aprender com o Senhor, cada vez mais e mais, amém, queridos? Então, Mateus capítulo 13, abra sua Bíblia e leia junto comigo. Vamos ler do versículo 1 até o 9 e depois nós vamos dar continuidade em nome de Jesus. A parábola do semeador, amém? Então, Mateus 13, versículo 1, fala assim a palavra de Deus. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E a um produz 100, outro 60 e outro 30. Estenda as suas mãos agora e fala assim: Senhor, eu quero ser essa boa terra para frutificar em teu nome, para que o seu nome venha ser glorificado em minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, queridos. Essa palavra é muito conhecida, mas o Espírito do Senhor, Ele ministrou em meu coração para estar trazendo essa palavra para nós esta noite. E o Senhor me deu um tema que fala assim: que tipo de solo você é? Ali nós vemos os 4 tipos de solo apresentados. E essa palavra, essa parábola, o Senhor, Ele falava muito por parábolas. E o que significa uma parábola? O Senhor, Ele pegava elementos do nosso cotidiano, natural, da nossa vida, para explicar o espiritual, a sabedoria de Deus. Como as pessoas poderiam alcançar o espiritual que não vê, e só por palavras. Então ele usava parábolas. Ele trazia aquilo que era do cotidiano, aquilo que as pessoas vivenciavam, e ali ele fazia uma comparação para o mundo espiritual. Isso é tão interessante, porque a palavra de Deus tem tantos anos, e na educação tem um teórico chamado Paulo Freire, que ele usa essa tática para alfabetizar. Quando ele
alfabetizar pessoas que trabalham na obra ou pessoas do meio rural, ele, para alfabetizar, ele usa os elementos que aquelas pessoas que convivem. Se é um pedreiro, ele pega um tijolo e, através daquilo que lhe é comum, ele começa a alfabetizar aquelas pessoas, porque aquele mundo para eles é conhecido. Se é pessoas do campo, ele pega elementos do campo e aquilo que é comum para eles, ele começa a alfabetizar. Um grande estudioso que marcou a nossa história da nossa educação. Mas Jesus, ele, antes de Paulo Freire, de qualquer outro, ele é o mestre dos mestres, professor dos professores, cheio de sabedoria e de graça, e que ele traz para nós uma explicação que nós venhamos a alcançar aquilo que ele quer demonstrar para nós. Ele fala: o semeador saiu a semear, e nós sabemos que ele semeia a palavra. Essa semente é a palavra do reino de Deus. E quando a gente lê essa parábola, alguns pensam que essa passagem está somente voltada para aqueles que estão lá fora, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. E a gente compara essas pessoas que não aceitaram Jesus, que não conhecem Jesus, quando a gente leva a palavra, como se fosse aquele ali é aquele que é da beira do caminho, aquele ali é comparado ao que nasceu entre os pedregais, ou aquele ali é ao que nasceu entre os espinhos. Mas preste atenção em um detalhe, em uma revelação. A palavra está sendo semeada diariamente em nossos corações. E quando essa palavra está sendo liberada sobre nós, você tem que analisar. Quando essa palavra está sendo liberada para você, a semente do reino de Deus, a sabedoria do reino de Deus, quando ela está sendo liberada, o teu coração é comparado com um solo. Agora, o que vai diferenciar é que tipo de solo está sendo o teu coração. Porque eu posso estar muito tempo dentro da igreja, mas dependendo da palavra que está sendo semeada naquele dia, naquela hora, naquele momento, ou que o Senhor está liberando para mim, eu posso me tornar ou um solo que é comparado à beira do caminho, ou um solo que é comparado ali aos pedregais, ou um solo que é comparado que nasce em meio aos espinhos, ou uma terra boa. Porque há palavras que vêm sobre nós que, como a Bíblia fala, parece que dá comichão em nossos ouvidos. E tem palavra que a gente fica assim: pastor, cala a boca que eu não quero mais escutar porque está doendo. E você tem que analisar como é que está sendo o seu coração, porque a palavra tem que ser semeada, e toda a palavra. O semeador, né? Quando ele pega ali a sua bolsinha, o seu alforje, eu não sei o nome daquilo direito, ele coloca bornal. O seu bornal, que é a sacolinha do semeador, ele tem que levar toda a semente que ele se preparou para aquele dia. Ele não pode deixar no celeiro guardada, porque se ele deixar guardado, não vai frutificar. Então ele tem que lançar toda a semente. E assim é a palavra de Deus, queridos. Há diversos tipos de semente que o Senhor lança sobre as nossas vidas. E essas sementes têm que ser lançadas em nossos corações, porque a palavra é algo maravilhoso. A palavra, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, em nome de Jesus. O poder que tem a palavra de Deus é algo tremendo, é algo poderoso, soberano, maravilhoso, aleluia. E ele fala: semeia é a palavra do reino. Você tem que liberar a palavra que vem da parte de Deus. Eu não posso inventar, eu não posso criar, mas eu tenho que falar aquilo que está no coração do Senhor, porque é a palavra que vai produzir resultado. É esta semente incorruptível que vai produzir o resultado em nossas vidas, porque há poder nessa palavra, amém? Há poder nessa palavra. Mas como está sendo o solo do teu coração? O Senhor fala em Tiago, capítulo 1, versículo 18:
Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas o 18, estou lendo o 19, deixa eu botar meu óculos. Segundo a sua vontade, Tiago 1,18, segundo a sua vontade, Ele nos gerou, amém? Você pode pegar isso? Você foi gerado pelo quê? Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias de suas criaturas. Você foi gerado pela palavra do reino de Deus. Então essa palavra tem poder, aleluia. Essa palavra, ela te salva. Tiago 1:21, ele fala: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Essa palavra te salva de você mesmo, de você se perder com as coisas deste mundo, com aquilo que te atrai. Ela te salva. A Bíblia fala que a palavra nos limpa e nos lava. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nesta noite, qual a palavra está sendo semeada no teu coração, querido? Essa palavra tem poder, porque essa palavra não sai da boca de um homem comum, mas sai da boca do próprio Deus na tua vida. Aleluia! E toda palavra é boa, ela é proveitosa para corrigir, para redarguir, para edificar. Toda a palavra do Senhor. Mas o Senhor fala, Ele traz para nós essa parábola e se coloque no lugar desse que está recebendo. Como é o teu coração? Vamos voltar lá para Mateus 13, em nome de Jesus, e nós vamos perceber coisas interessantes que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, lá no versículo 19, ele fala: ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Preste atenção, fala comigo. Pé do caminho. Caminho. Olha para aquela primeira imagem lá em cima. Antigamente, quando Jesus estava ensinando esta parábola, não havia asfalto, mas se tivesse, seria pior ainda. Mas as terras eram solo batido. Você já passou em um local que é um caminho, é um solo endurecido. Se você já teve a oportunidade de ir no monte, ou já teve a oportunidade de andar na roça, você vai perceber que aonde há uma trilha, aonde há um caminho, não nasce nada. Às vezes é mato de um lado, mato do outro, mas naquele pedaço que é um caminho, aquele pedaço que foi uma trilha, ele não nasce. Amém? Vocês estão alcançando? Vocês estão pegando? Por quê? Essa terra, Deus, essa terra do caminho é uma terra dura, é uma terra endurecida, é um solo batido, é um solo que não gera, é um solo que não absorve a palavra. E o Senhor fala aqui, ensinando-nos. Tem aquelas pessoas que elas, até a palavra é lançada sobre ela, porque a palavra é lançada em todos os tipos de solos. Mas há pessoas que estão como esse caminho, está como esta terra, está com o coração endurecido, está com o coração fechado, está com o coração que a palavra ela vai, mas ela volta. A palavra ela é lançada, mas ela não gera. A palavra ela é liberada, mas ela não frutifica. Ela não entra, ela não penetra, ela bate e volta. São aquelas pessoas que, quantas vezes o Senhor vai liberando uma palavra sobre perdão, sobre amor, sobre honra, sobre tantas coisas, ensinamentos, posicionamento, mas se naquele momento o meu coração estiver comparado
essa semente não vai entrar. Essa semente não vai frutificar, essa semente não vai produzir, porque o meu coração se fechou, o meu coração endureceu e eu não recebi aquela palavra. E algo tão interessante, porque a semente ela fica na superfície, ela não entra. É como se entrasse em um ouvido e saísse em outro ouvido. Ele até recebeu, mas ele não absorveu. Foi lançado, mas ele não recebeu em seu coração. Porque um coração endurecido, um coração fechado, não absorve a semente, não absorve a palavra. E a palavra fica na superfície. E olha como é que Jesus ele é tão sábio, que fala que esses que fecham o coração para a semente da palavra do reino de Deus, que não recebem a orientação que Deus dá, essa semente fica na superfície, ela não penetra, e Satanás, que é astuto, ele está ao nosso derredor, você sai e ele logo pega essa semente. Compara-se com aquele pássaro, porque a semente está exposta, a semente não penetrou, não entrou no teu coração, não frutificou, não criou vida. A palavra, para ter poder sobre nós, ela tem que gerar vida em nós. Se você não absorver esta palavra, você não vai receber os benefícios dessa semente. E Satanás, ele é astuto, e ele logo vai roubar aquilo que foi lançado no teu coração. Ele vai agir de uma forma terrível para desmentir toda a verdade da palavra de Deus, para te persuadir a você não crer, para que teu coração endureça cada vez mais, para que você não frutifique, para que você não cresça, para que você não absorva, para que você não seja salvo, para que você não seja curado, para que você não seja liberto, para que você não tenha transformação na sua vida. Porque ele não, querido, ele não tem prazer na sua vitória. Ele tem prazer em te derrotar. A vontade dele é que você não absorva nada e que você não receba nada que vem da parte de Deus. Porque quando você entende, quando você recebe, quando você, essa palavra cria vida dentro de você, traz mudanças, transformações, opera coisas novas e grandes e tremendas dentro de nós. Mas o diabo, ele está ali a postos para roubar. Se você não absorver, se você não deixar entrar essa palavra dentro de você. E é uma coisa tão tremenda que às vezes acontece. Tem pessoas que vêm para o culto e observam tantas coisas, mas chega em casa, às vezes não lembra nem a palavra que foi ministrada. Aí você pergunta, e aí, qual foi a palavra? Aí a pessoa a palavra, mas ela lembra que roupa que a irmãzinha tá? E estava de azul, e ela foi chapinha, estava em salto alto, observa a cabeça. Mas às vezes é a palavra, na hora da palavra, o coração estava igual esse solo batido, endurecido, enrijecido, a palavra ficou na superfície, não entrou, já, amor, não alcançou, não recebeu. E olha o que diz aqui a palavra de Deus. Abra em Atos 28. Atos 28, versículo 23. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém? Fala assim a palavra do Senhor. E havendo-lhe eles assinado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo: Paulo, esta palavra, bem, falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz:
De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. Vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. Irmãos, o problema não estava em Deus, o problema não estava na palavra liberada, porque aqui Paulo e os demais, eles tentaram de toda forma explicar a palavra, orientar a palavra, falou de Moisés, falou da lei, falou da fé. Alguns criam, outros não criam, mas sabe por quê? Os seus ouvidos estavam tapados, o seu coração estava endurecido, por isso eles não alcançaram aquilo que vinha de Deus. E o Senhor falou, pelos seus corações estarem endurecidos, vocês não vão se converter, e automaticamente eu não vou curar, não vou salvar, porque quem não recebeu foi a pessoa. Então, alguns, por quê, queridos? Umas pessoas entram e saem da casa de Deus e você não vê transformação nenhuma em sua vida. Ou às vezes no mesmo culto, uns estão com o coração aberto e recebem, outros não recebem nada e não há transformação. Porque o Senhor fala, o teu coração é comparado a um solo e a minha palavra é comparada a uma semente. Volta lá para Mateus capítulo 13, em nome de Jesus. Há outro tipo, louvado seja o nome do Senhor, de solo que o Senhor nos ensina aqui na sua palavra. Mateus no capítulo 13, ele vai falar no versículo 20 e 21. Aleluia, Jesus. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Olha como é que é essa terra aqui. Mateus 13, versículo 5 fala assim: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Preste atenção aqui em nome de Jesus, para vocês alcançarem. Quando o Senhor fala aqui que essa semente caiu em pedregais, mas havia uma superfíciezinha de uma terra. Sabe quando junta assim algumas pedras e tem assim uma terrinha no fundo? E quando lança ali uma semente, logo ela cresce. Olha que coisa interessante. O Senhor fala aqui que é um coração superficial. Sabe aquelas pessoas, irmãos, que chegam na casa de Deus e recebem a palavra e até se alegram? Ele fala, essas pessoas recebem a palavra até com alegria. E você vê assim, meu Deus, esse crente é um crente fervoroso, porque ele fica às vezes assim, uma alegria, uma exaltação. Não, agora eu sou de Jesus. Não, agora minha vida transformou. Eu recebi essa palavra, eu entendi. Que maravilha, que coisa boa. E faz, daqui a cada glória a Deus, ele chora. Daqui a cada você chorar, ele dá glória a Deus, nem se alegrar não. Mas preste atenção numa coisa. Se o teu coração não tiver profundidade em Deus, se o teu coração tiver uma terra rasa, você vai até receber a palavra com alegria, mas da mesma forma que você receber essa palavra com alegria, a Bíblia nos ensina que quando vier a tribulação, quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, quando vier a perseguição, por você não ter raiz, por você não ter alicerce, por você não estar firmado, arraigado, fundamentado no Senhor, morre rapidamente. Da mesma forma que é uma alegria, rapidamente, daqui a pouco a pessoa fica abatida, rapidamente. E você vê isso, é impressionante. Jesus, ele ensina e acontece. Você vê pessoas dentro da casa de Deus que é emoção pura, são gangorras espirituais. Tem um dia que ele está pulando no poder, está glorificando no poder, e coisas maravilhosas, aquele maravilha e tudo. Daqui a pouco, qualquer circunstância que acontece, cadê o irmão? Não aparece irmão, não tem força para adorar a
Deus, não tem força para ir para a igreja, amaldiçoa a Deus, amaldiçoa os outros, tudo murmura, tudo reclama, murcha, seca e cai, porque não tem profundidade. É uma vida superficial. Entenda bem uma coisa: com Deus não dá para viver na superficialidade. Temos que ter profundidade. Temos que estar arraigados, fundamentados no Senhor. Não dá, querido, para servir a Deus no meio do muro, em cima do muro. Não dá para servir a Deus quando eu tenho vontade de viver para Deus. É uma mudança, é um estilo de vida. Agora a minha vida é dele. Ele comprou a minha vida com preço de sangue. Eu não pertenço mais a mim, mas eu sou nele. Então eu tenho que estar enraizado, alicerçado, fundamentado no Senhor. Porque qualquer coisa que vier sobre mim, se eu for uma terra com solo raso, se eu não tiver profundidade na palavra de Deus, eu vou murchar. Eu vou entregar os pontos. Eu vou dizer que não dá mais. Eu largo o ministério. Eu largo família. Eu paro de orar. Eu abandono Jesus. Porque não tem profundidade. Mas você quer ter profundidade em Deus? Você quer estar enraizado em Deus? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, queridos, versículo 17. Não seja só um crente emocional, não seja um crente almático, mas viva a palavra com profundidade. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O que vai te trazer um alicerce sólido, o que vai te firmar nessa presença. Porque tem pessoas que não conseguem, irmãos. Isso é terrível, terrível, terrível. Tem pessoas que frequentam a casa de Deus, anos, belos frequentadores, mas não tem compromisso com Deus. Frequentam quando o calo aperta, quando a situação fica impossível, aí vem. Mas não tem força para ter uma vida com Deus, não tem força de ter uma vida de entrega a Deus. Qual o problema? Solo raso, não tem fundamento, não tem alicerce, não tem raiz, não tem prazer nas coisas do Senhor, não tem alegria nas coisas do Senhor. Mas para sermos enraizados e fortalecidos em Deus, Efésios capítulo 3, aleluia, você pode glorificar a Deus, querido. Deus é bom. Efésios capítulo 3, versículo 17, fala assim a palavra do Senhor: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu falo uma coisa para vocês esta noite: só é enraizado, só é alicerçado, só tem raízes firmes aquele que conhece e valoriza o amor de Deus. Porque se eu não valorizar e se eu não compreender esse grande amor que Deus tem pela minha vida, se eu não alcançar o que Deus fez para me resgatar, se eu não for grata a Deus
vida. E o que Deus fez na minha vida? O amor de Deus, que apaga multidões de pecados. Onde ele fala que hoje nós temos livre acesso pela graça ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, em sua presença, no nome de Jesus. E entrar com ousadia. Se o meu coração não for cheio dessas coisas, se eu não bendizer a Deus e reconhecê-lo e adorá-lo, eu vou ser um solo raso. Mas independente dos problemas e circunstâncias que eu viva, eu contemplar a graça e o amor de Deus e falar: Senhor, obrigada pelo seu muito amor. O Senhor, desde a criação, quis ter um relacionamento com o homem pecou, mas o Senhor usou de todas as formas, até mesmo entregou o seu Filho único, que sacrificou a sua vida naquela cruz, que derramou o seu sangue para remir os meus pecados. E eu tenho meu coração cheio, fundamentado em amor. O que vai te enraizar é o fundamento de você crer nesse grande amor de Deus. Eu estava lendo um estudo, e os psicólogos falam que o ser humano tem quatro situações em suas vidas que são necessidades básicas para uma sobrevivência. Mas a maior delas é se sentir amado. O ser humano, ele tem uma necessidade, ele tem 4 necessidades básicas, mas a maior dela é se sentir amado. E quando essa pessoa, ela não se sente amada, ela vai tentar suprir essa falta que há dentro dela, porque há um vazio dentro do ser humano, e esse vazio é do tamanho do amor de Deus. Se ela não suprir essa falta com o grande amor de Deus, ela vai começar a tentar colocar coisas no lugar para preencher essa falta, esse vazio que ela tem. E aí você vê pessoas, às vezes, em um relacionamento, cobrando do seu cônjuge um amor, porque ela não se sente amada, e ela bota uma conta no outro, que o outro tem que suprir esse vazio que ela sente. E não adianta, a pessoa pode demonstrar de todas as formas, pode demonstrar em atitudes, pode ser companheiro, pode demonstrar em palavras, mas para a pessoa nunca está suficiente. Porque não é o amor do homem que ela está em falta. Ela tem que perceber, em primeiro lugar, que ela já foi amada por um amor que está superior a todas as coisas, o amor de Deus. E quando o teu coração está cheio desse amor de Deus, meu irmão, você não vai só ficar pedindo, você vai dar aquilo que você tem. Você vai dar porque você está cheio dele. Você percebe que tem pessoas que têm esse vazio dentro de si, e ele começa a preencher um vazio na sua alma. E algumas pessoas buscam em bebidas, buscam em drogas, buscam em prostituição, buscam em festas, mas nada disso satisfaz. Porque o que satisfaz é o amor de Deus. Mas se você compreender, e se você receber esse grande amor de Deus no teu coração, é o melhor presente que você tem para a tua vida. E o Senhor fala na palavra dele, Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8 fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não merecia, eu não merecia, mas antes de nós o aceitarmos, o Senhor já se sacrificou pelas nossas vidas, já deixou as suas promessas para aqueles que creem. E Deus mostra o seu grande amor por nós. E esse amor é tão poderoso. Ele fala que o amor lança fora todo medo. Meu Deus, você alcança isso? Você alcança? Você está alcançando esse nome de Jesus? Quando você alcança, isso é muito profundo, irmãos. Pega isso em nome de Jesus. Quando você recebe no teu coração esse grande amor de Deus, e você preenche a tua vida com esse grande amor de Deus, você não vai ser mais um solo raso que vai murchar por qualquer
vestido, sem passar por tantas coisas, necessidade, ter fartura. Mas eu posso passar. Por que ele podia passar? Porque ele podia todas as coisas daquele que o fortalecia. Porque ele era enraizado, ele era fundamentado, ele era arraigado no grande amor de Deus. E você, quando for assim, você vai ser comparado lá no Salmo 1, verso 3, comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Aleluia, que não recebe quando vem o calor, mas as suas folhas sempre ficam verdes e dá fruto no tempo certo. Aleluia. Você tem raiz, você tem fundamento, e você está alicerçado em uma fonte que nunca seca. É uma fonte inesgotável, 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 inesgotável para a tua vida, te sustentando, te fortalecendo a cada dia na tua vida. Aleluia! Esse amor vai lançar fora todo medo. Pode vir a má notícia, mas eu falo: Senhor, o meu coração até treme, Senhor, mas eu lanço as minhas ansiedades sobre o Senhor, eu lanço a minha vida sobre o Senhor, eu recebo a paz que excede todo entendimento no meu coração. Esse amor é tão forte que ele declara lá em Romanos 8, aleluia, 35, que nada, repita comigo, fala assim: nada pode me separar do amor de Deus. Você está entendendo isso? Porque você não é mais uma terra rasa, você tem fundamento. E quando você tem fundamento, nada, 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 nada pode te separar do amor de Deus. Na sua Bíblia, Romanos 8, 35, vamos ler até o 39, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, queridos, não sei como está no teu coração esta noite, mas eu sei que está sendo lançada uma boa semente sobre ti. Aleluia, uma semente incorruptível. Aleluia. Oh, lamana cheia, lamana saias. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta para você: o que pode te separar do amor de Cristo? Quem pode te separar desse amor? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, sabe o que Deus está falando para você? Você está proibido de dizer que é o teu filho que está te separando da presença de Deus, que é o teu marido difícil que está te separando da presença de Deus, que é a tua tribulação, o seu problema financeiro que está te separando da presença de Deus. Porque a Bíblia nos declara, e a Bíblia é a palavra fiel e verdadeira, para que nada, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nada e ninguém poderá te separar do amor de Deus. Porque já foi derramado em teus corações, já foi liberado para você. E quando você alcança isso, você não é um solo raso, você está firmado, alicerçado, fundamentado, enraizado no Senhor. E você vai entender a plenitude do amor de Deus.
Aí você vai começar a compreender: Senhor, a tua palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem. O Senhor intercede por mim com gemidos inexprimíveis, Senhor, mesmo eu não sabendo orar. O seu amor supera, o seu amor é maior. Aleluias, aleluias. Você não vai ver mais oprimido, irmãos. Você vai ficar mais bonito. Coração alegre é formosinho o rosto. Tem pessoas que até são bonitas, mas são tão amarguradas, rancorosas, sozinhas, que bicho estranho, feio, esquisito, oprimido. É isso, quer de polimão, quero não, vai lá. Mas um coração alegre, nem porque está tudo bem, não, vem quero falar, vem que meio top. Jesus, tu estás comigo. Jesus, tu acabou a tempestade. Jesus, tu repreende o vento. Jesus, tu firma meus passos. Jesus, tu cura minha vida. Senhor, aleluias. Oh glória, oh glória, glórias, glórias a Ele, glórias a Ele, porque Ele te criou para vencer, Ele te formou para vencer, Ele te criou para você, querido, ter uma vida em abundância. Aleluias, oh glória. Receba esse amor de Deus, receba. Esse vazio vai acabar, essa tristeza vai acabar, espírito de condenação, de acusação vai acabar. Receba, receba, receba. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, Senhor, tu és bom. Tu és bom, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. E por causa dela nós não somos consumidos. Você já parou para pensar que nessa manhã o Senhor renovou a misericórdia dele sobre a tua vida? Por isso você não foi consumido? Renovou mais uma porção de misericórdia, de amor? Querido, como teu coração está cheio dessas coisas, tem tempo de ficar batido não. Você até fica, mas daqui a pouco você vai se enchendo dele, declarando o amor dele, declarando o amor dele, declarando o amor dele. E você, Jesus! Aí você não aqui o passarinho verde. Não viu o meu Cristo maravilhoso? Meu Pai de amor, meu amado, meu Deus. Ah, Senhor, como tu és bom. Volta lá para Mateus 13, queridos, em nome de Jesus. Deus é bom. Fala assim: Deus é bom. É bom. E nós vamos falamos do coração superficial. E, irmãos, e o problema do coração, né, que a gente está falando da terra rasa, da superficialidade, é que às vezes ele traz escândalo, né? Tu vê que tem pessoas que no momento está glorificando a Deus, exaltando a Deus, daqui a pouco está blasfemando contra Deus. Porque a terra rasa. E a Bíblia fala: ai de quem vive o escândalo. E às vezes são tropeços para outros. Não entra e não deixa ninguém entrar. Então o coração superficial é muito ruim. E tem também, queridos, aqui Mateus 13, 22. É o coração, é a semente, né? Que caiu na terra com espinhos. Mateus 13, 22 fala assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, repita comigo, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, é um coração dividido, é um coração concorrido. Ele ouve a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo as coisas deste mundo o atraem, as seduções deste mundo o atraem. É aquela terra ali, a semente, ela está até crescendo, mas se aquilo que está no mundo tem mais prioridade na minha vida,
ela vai morrer, ela vai secar. Não é pecado você possuir as coisas. Preste atenção, em nome de Jesus, no que eu vou falar. Não é pecado você ter sonhos. Não é pecado você ter projetos. Não é pecado você estudar para algo melhor na tua vida. Não é pecado você almejar, conquistar. Não é pecado você ter as coisas. O pecado são as coisas te terem. Porque aqui o Senhor está falando de um coração que é concorrido. E se as seduções deste mundo for a prioridade na minha vida, logo a semente da palavra de Deus vai morrer, porque ela não vai ter força para crescer. Porque sempre eu vou dar prioridade às coisas que estão lá fora. São pessoas que você vê na caminhada espiritual. Irmão, por que você não vê a igreja? Ah, porque o meu filho pequenininho não deixou. Ah, porque a minha família é muito difícil. Ah, porque eu peguei um trabalho agora, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho 24 horas, eu trabalho sábado e domingo. E as coisas, porque quer as coisas. A sedução deste mundo. Ah, eu não consigo me manter reto diante de Deus. Eu não consigo ficar sem ter relação sexual. Se você não for casado, a relação sexual é fornicação e é pecado. E tem pessoas que essas coisas atraem e às vezes não permanecem na casa de Deus porque não conseguem ficar sem ter relação sexual, sem ser promíscuo, se prostituir. A bebida, às vezes, não pode ver. Um colega está sentado numa roda de bebida e ali não consegue. Daqui a pouco aquilo atrai e seduz. É a sedução deste mundo. Um coração concorrido. Ele até gosta da palavra de Deus. Ele até sabe que a palavra de Deus é boa. Ele fala, eu preciso me firmar. Quem conhece pessoas assim? Mas as coisas está tendo prioridade. Aí vai deixando Jesus de lado. Daqui a pouco morre espiritualmente. As seduções deste mundo ganham. O coração está rendido. Quando o Senhor fala, buscai a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é pecado você ter sonho, não é pecado você trabalhar, não é pecado você estudar, mas o teu coração, a tua vida é dele. E onde você estiver, você é um instrumento dele. Você pode estar no lugar que for, você é dele. É dele, aleluia! Propriedade dele, teu coração está rendido a ele. Você não vai se vender. Você não vai trocar sua bênção por um prato de lentilha. Você vai valorizar aquilo que Deus tem na tua vida. Você não vai agir com corrupção, com mentira, com trapaça, porque a tua vida é dele. As coisas deste mundo não vai te atrair, porque o teu coração é dele. A prioridade é dele. E há uma palavra forte que eu quero aqui falar com os irmãos. 1 Coríntios 6. Primeira Coríntios 6. No versículo 12, fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Você pode fazer? Você pode. Mas convém fazer? Convém fazer. Eu acho interessante um testemunho de um servo de Deus que estava numa festa e estava ali, havia bebidas, né? E uma pessoa virou para ele: e vocês não podem beber, né? Vocês não podem, é proibido vocês de beber. Ele: não é proibido não. Se eu quiser eu posso beber. Eu não bebo porque eu não quero. Eu não bebo porque eu não sou dominado por isso. Eu não bebo porque eu sou liberta em Cristo Jesus. Isso não me convém. Poder até posso, mas eu não quero porque
eu não sinto desejo, isso não me prende. Eu não sou cativo. Não glorifica o nome do Senhor. Não exalta o nome do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Você não pode ser dominado por nenhuma dessas coisas, porque desde a criação, o Senhor, Ele deu domínio ao homem. Você dominará. Esse domínio foi perdido pelo pecado, mas o Senhor veio novamente e resgatou aquilo que o primeiro homem, o primeiro Adão, perdeu. E hoje nós temos esse domínio em nome de Jesus. Você pode, porque você é um liberto. Em nome de Jesus. Essas coisas não me dominam. Você não pode. Essa palavra aqui é forte. 1 Coríntios 10, versículo 21. Fala assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que significa isso? Hoje eu estou aqui cultuando a Deus. A Bíblia fala que há uma mesa preparada, o banquete está posto. Então, aleluia, você está participando do banquete do Senhor. Hoje você está participando. Aí amanhã, ou quando você sair, você come da mesa do demônio. Pessoas que chegam em seus lares após um culto, entram numa internet e começam a ver sites pornográficos, começam a colocar coisas dentro da sua casa, dentro da sua vida, que não glorificam ao Senhor. Sai daqui, da casa de Deus, e vai se embriagar, escondido no seu lar. Sai da casa de Deus e vai se prostituir. Sai da casa de Deus e começa a fazer um monte de coisa que não convém. É esse sol que está crescendo, essa semente que está crescendo entre os espinhos. Está sendo dividido, está sendo concorrido. Ou eu participo do banquete do Senhor, ou eu participo do banquete do demônio. Preste atenção uma coisa, uma ilustração que eu vi de um irmão há muitos anos atrás. Eu era novinha convertida, eu nunca esqueci. Ou eu sirvo a Deus. Se eu sirvo a Deus, eu me viro para Deus, eu estou dando as costas para o diabo. Ou eu sirvo o diabo e dou as costas para Deus. Não tem como ser meio termo. Deus, Ele não morreu pela metade por você. Ele se entregou por inteiro. Então Ele não aceita uma vida medíocre pela metade. Ele quer a sua vida inteira, entregue, rendida a Ele, porque a semente